paz do Senhor, meus amados irmãos. É uma alegria estar com você mais uma vez. E hoje eu tenho comigo o pastor Walter Caldas. E nós estamos juntos para fazer o comentário da lição 7 da classe dos adultos, terceiro trimestre. Nós estamos estudando a nossa revista Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E a lição 7 vai tratar do assunto a necessidade do novo nascimento. O textuário diz em João 3,7: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. A verdade prática diz: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Esse é o nosso assunto que nós vamos estar meditando juntos. Como eu disse, o pastor Walter Caldas está comigo. É um prazer, pastor Walter, a paz do Senhor. Prazer é todo meu, pastor, estar aqui juntamente com o pastor. Eu já disse anteriormente que me traz até um pouco mais de tranquilidade, né? Assim, falando, porque nós estaremos juntos e certamente partilharemos juntos, né? Essa lição da escola dominical. Sendo assim, quero crer, vai ser uma bênção para todos os irmãos, professores e alunos e tantos quantos estão aí, né, ligadinhos para ouvir esse ensino, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. É verdade. Bom, acompanhando aqui a sequência dada pelo comentarista da lição, ele dividiu a lição em 3 pontos, falando primeiramente sobre a pessoa de Nicodemos como um líder bem intencionado. Depois ele entra na questão do novo nascimento, no ponto 2 da lição, e termina enfatizando a necessidade do novo nascimento, que de fato é uma necessidade. É interessante que as palavras de Jesus com relação ao novo nascimento, elas tenham sido dirigidas a um homem religioso. Isso mostra para nós claramente que a vida religiosa, por si só, não torna alguém apto para o reino de Deus. É bom lembrarmos que Nicodemos, ele pertencia à seita dos fariseus, que era a mais rigorosa seita dos judeus naqueles dias, e diz também que ele foi de noite procurar Jesus. Exatamente. E admirado pelo que ele viu Jesus fazer naquele momento de Jesus, no ministério de Jesus na Judéia. E aquilo o levou a Cristo. Mas pelo fato de ele ter buscado Jesus de noite, passa a impressão que ele queria fazer a coisa meio escondida, né, pastor Walter? Perfeitamente. É isso que, né, o texto, por si só, ele já, né, ele afirma isso. Né, ele afirma isso. Afirma que era essa a intenção. E sabe-se que, pelo fato dele ser um fariseu também, e uma pessoa que tinha influência na sinagoga, né, ele fazia parte dessa função que ele praticava como mestre, que era. Então a gente sabe, assim, Jesus ainda não tinha um reconhecimento assim tão amplo, né? Era praticamente um início do seu ministério, né? Até porque ele vai ter esse encontro com Jesus logo após um milagre realizado, que foi, né, transformar água em vinho ali. Então ele inicia esse seu ministério após o batismo e receber de Deus, né, aquela voz maravilhosa, que é meu filho amado, em quem vos compraz. Então, esta confirmação de Deus, né, na vida de Cristo, como filho de Deus, que nós sabemos também, pela encarnação, da forma que foi. Então, aí ele vai, então, ter esse encontro com Jesus, porque Jesus ainda é considerado pelos fariseus, escribas, um carpinteiro, simplesmente. Né? Um homem simples do povo, mas com uma sabedoria que vai, então, provocar, assim, já naquelas pessoas, tanto os líderes também
como aqueles que não exerciam lideranças, uma admiração profunda, E aí Nicodemos, ainda por ser esse religioso, ser um fariseu, seita rigorosíssima, ele, pensamos nós, e cremos que é assim mesmo pelo texto, fala, eu não posso me expor, não devo me expor. Então, é a razão pela qual ele vai buscar Jesus nesse período da noite. E no começo do ministério de Jesus também, ele faz a primeira purificação do templo em Jerusalém. Perfeito. E aquilo deve também ter tocado muito Nicodemos. Que autoridade é essa, né? Que autoridade é essa? Ele chega aqui e já vai logo... mexendo logo naquilo que consideramos como, né, uma das principais importância aí do nosso segmento, da nossa fé, daquilo que abraçamos. Enfim, é melhor então tomar uma atitude meio que entendendo ele, né, mais prudente como ele entendia, né? Verdade. Mas só que nós sabemos os fatos que se deram depois, como eles se seguiram, né? Então, eu entendo que é bem esse mesmo o caminho aqui. Eu queria só necessitar que esse assunto também, ele é um dos principais assuntos, né? O novo nascimento, um assunto assim que ele é primordial na fé cristã. Então, faz parte de uma das doutrinas que nós chamamos soterológicas da fé cristã. Sim, eu diria, dentre todas elas, uma básica, fundamental, que é nascer de novo, a regeneração. E isso nós precisamos, né, dar ênfase, porque ela é basilar da fé cristã. Importantíssimo. A doutrina da salvação é a grande doutrina da Bíblia, né, porque o plano de redenção está tudo ali. E dentro da doutrina da salvação nós temos a eleição, nós temos a adoção, a justificação e a regeneração, que é justamente o novo nascimento. O novo nascimento. E são unânimes, né? Todos os estudiosos, teólogos, estudiosos são unânimes em enfatizar esse aspecto soterológico, esse aspecto da salvação, que é o novo nascimento. Ele é muito, porque se não nascer de novo, Jesus deixou claro, não nascer de novo não pode ver. Se não nascer de novo, não pode entrar. Então, exato. Como que faz? O senhor falou justamente, citou o texto, né, que é muito claro, né, em João 3, no versículo 3, Jesus, aquele que não nascer, não pode ver. Não pode ver. No versículo 5, não pode entrar. Não pode entrar. E o 7, ele diz, necessário vos é nascer de novo. Exatamente. Ele está falando como religioso. Por isso que eu disse na introdução da lição, no nosso comentário, que a vida religiosa por si só não torna alguém apto para o reino de Deus. É necessário a regeneração, que aqui é chamado novo nascimento. Absolutamente correto essas colocações todas. E assim, a pesquisa que faço desta lição, gostaria de acrescentar, o pastor Ezequias, que é o autor, né? E eu sempre sou muito fiel, né? Com relação ao autor, foi perceptível para mim essa questão mesmo da religiosidade. Porque nós vemos na lição como um todo, nos todos os tópicos, subtópicos, 1, 2, 3 e conclusão, que ele vai nessa trilha. Ele vai nessa trilha, sempre enfatizando a necessidade do novo nascimento e incluindo nessas necessidades a questão da religiosidade. Ele vai citar, no caso, Nicodemos, depois ele vai citar Paulo, né? Olha a religiosidade de Paulo. Depois ele vai citar também o centurião Cornélio. Então, essa é a linha de pensamento que eu pude perceber nessa lição através do autor da revista, né? Então, vamos continuar nessa trilha. E o que representa, o que quer dizer o novo nascimento, como nós já falamos aqui, é a regeneração. E eu quero, nesse momento, citar pelo menos 3 textos bíblicos onde a gente vê a ênfase dada nessas palavras de Jesus, ditas a Nicodemos, em Tito, lá no capítulo 3 da carta que Paulo escreveu a Tito,
o versículo 5, ele diz, vou o 4 também, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse lavar, esse texto de Tito, capítulo 3, verso 5, ele faz parte do ensino de Jesus a Nicodemos. O novo nascimento, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o que é o novo nascimento? O nascer de novo é nascer de cima. Exatamente. É uma ação de Deus, pastor Walter, exclusiva de Deus. Uma vez que a salvação, a Bíblia é clara, em Jonas 2:9 e Salmos 3:8, afirma que a salvação é do Senhor, é pela graça. Então, essa regeneração, ela é do Espírito, ela é de cima, e o próprio apóstolo Paulo falou aqui, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas pela misericórdia dele, ele nos salvou, e a regeneração é um ato divino e um ato de Deus. Perfeito. Perfeito. Essa colocação é perfeita. Por quê? Porque não sendo assim, quais os riscos, né, que esta pessoa que ainda não tem o conhecimento no que tange a fé, no que tange a salvação, no que tange a vida eterna. Então, é necessário. Porque se não for assim, a iniciativa sempre foi de Deus. Pensemos lá no Éden, né? Como Deus faz com relação a Adão. É Deus que toma a iniciativa. A iniciativa salvífica, ela não é e não pode vir de nenhum elemento humano. Não pode. Porque senão, aí nós vamos pensar em obras humanas para ser regenerado, né, de atos das quais nós cometemos, e nós não temos nenhuma condição de nos auto-justificar naquilo que tange aos nossos erros, às nossas mazelas. Isto é impossível, só mesmo a misericórdia de Deus. Não temos nenhuma dúvida. E nessa mesma linha, eu falei 3 textos. O segundo, que eu queria enfatizar, é Efésios 2:1, onde Paulo diz, e vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Esse novo nascimento é a nova vida otorgada pelo Espírito Santo para quem estava morto em delitos e pecados. É aquilo que o senhor acabou de dizer. Exatamente. Isso só Deus pode fazer, porque o homem não tem condição de fazer, porque ele está morto. Tem condições. Esse tem sido a grande problemática também do mundo da religiosidade nas quais nós vivemos, né? Ou sempre foi assim, o mundo da religiosidade. Por não entender essa doutrina, esse ensino tão importante, acabam então criando, eu diria, outros argumentos, outros caminhos que não vão levar a Deus. Não vão levar a Deus. Então, é necessário, não sei se seria adequado dizer até mais do que necessário, nos dias que nós estamos vivendo, dentre as doutrinas que devemos também falar, esta deve ser carro-chefe, se assim posso dizer. Exatamente. Porque é nascer de novo, é uma ação do Espírito Santo, é uma ação de Deus. Se assim não for, não vai vir, não vai entrar. Terceiro texto também que eu gostaria de enfatizar é a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, quando Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É importante a gente lembrar, quando nós citamos Tito 3 e 5, lá enfatiza a misericórdia de Deus.
E Pedro novamente está falando aqui com relação à misericórdia de Deus. A regeneração, ela é um fruto da misericórdia de Deus, que através da sua graça trouxe para nós a salvação através de seu Filho. E como homem, nós sabemos, o pastor Walter acabou de citar, falou há pouco, da situação do homem, da desobediência do homem, ainda lá no Éden. E quando Deus ele determinou ao homem sobre o não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós não vamos entrar muito nesse assunto, que faz parte de uma outra lição, mas Deus disse lá, certamente morrereis. Quando ele come, ele morre espiritualmente. A morte entra ali, não é verdade? E então, essa morte espiritual, ela tem em Deus mesmo a solução. O homem causou por desobedecer, mas Deus veio trazer a solução através de Jesus. E nessa solução de Deus, o novo nascimento é indispensável, porque senão não haverá vida no homem transformado. O pecador, ele precisa de vida de Deus, ele precisa de salvação de Deus, regenerar, ser gerado de novo pelo Espírito Santo. É o Espírito que faz isso. Exatamente. Por isso que Jesus diz necessário nascer do Espírito. É o Espírito Santo que faz essa obra. Sem essa ação do Espírito Santo não há salvação, não há transformação e não existe vida eterna. E o pastor Walter acabou de falar, é muito importante. Temos que pregar isso, porque isso é evangelho. Exatamente. Evangelho é a transformação operada pelo Espírito Santo. E isso é muito importante. Porque o que se está pregando hoje em dia, em muitos púlpitos, infelizmente, não é o evangelho, porque não enfatiza a principal, a coluna vertebral de toda a Bíblia, que é a doutrina da salvação, da qual faz parte a regeneração. Perfeito. Eu queria só fazer aqui, só mais uma leitura, que tem uma conexão muito, muito intrínseca no que tange aqui a leitura do texto aqui, da lição, que é a primeira carta de Pedro, né? Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer, sendo de novo gerados, porque nós somos uma vez gerados, né? Da carne. Versículo 3, né? É o versículo 23. 23? É o capítulo 1, 23. 1, 23? Da primeira carta de Pedro, 1, 23. Ah, tá. Então, a conexão né, que é feita aqui com o texto da lição, com o nosso texto da lição, leitura bíblica, é assim, sendo de novo gerados. De novo. Regeneração. Né? Porque o que é nascido da carne é carne. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. É carne. Foi o que ele falou, porque ele não estava entendendo. O que é nascido da carne é carne. Obviamente, o que Jesus quis dizer com essa expressão? O que é nascido da carne é carne. Lógico que essa colocação que Jesus faz no primeiro momento são as relações comuns humanas, né? No que tange às questões de nascer. Vamos pensar assim, né? Obviamente que é isso. É isso, né? Nascer natural, né? Por uma união conjugal e por nascer da carne. Então, a leitura é clara. Okay, sendo de novo gerado. Então, nós tivemos primeiro, nós nascemos, né? De forma natural, né? Na forma natural. Então, aqui, e ele vai dizer, não, de novo gerados, não de semente corruptível. Não de semente corruptível. Olha o que ele diz aqui. Mas da incorruptível. Da incorruptível. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, nós temos o novo nascimento é uma semente incorruptível. Que isso é regeneração. Então, obviamente que a linguagem é figurada. Que semente é essa? Sabemos que a analogia é feita, de novo voltando para entender
E é o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Necessário é nascer de novo. Então, vem de Deus. Né? A linguagem Deus figurada, incorruptível. do Deus incorruptível. E aí, isso aponta também para a cruz. Perfeito. Não é? Aponta para o aspecto soteriológico do nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Ali está o plano salvífico. Em nenhum outro lugar mais. Não adianta procurar caminhos. Não adianta. É perda de tempo. É perda de tempo. Porque o novo Jesus foi o ápice da mostragem de uma vida para a eternidade com a ressurreição. Aí ele fez refletir um pouco nesse encontro de Nicodemos com Jesus, né? Exatamente. A religiosidade se encontrou com o Salvador ali. Se encontrou com Aí ele Salvador. ouviu a verdade, né? Ouviu a verdade. Que é a cruz hoje para o ser humano. Que A é- obra de Cristo na cruz. Exatamente, que é a obra de Cristo na cruz. Então, a importância de entender esses significados no plano salvífico é extremamente necessária. Porque senão, o pastor e todos que estão ouvindo, é inócuo. É só religiosidade. É só obras. É só, sabe... E não adianta, o autor ele coloca no texto aí essas questões. Então não adianta a pessoa ficar imaginando que este plano vem através de outros caminhos. Não adianta, existem tantos outros sendo apresentados que a gente fica perplexo, pastor. Exato. Perplexo. E na mesma linha do texto que o senhor citou, está o capítulo 1 de João, versículo 12. 12. Né? O 11 e o 12. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tornar. Isso quer dizer que essa conversa que todo mundo é filho de Deus não está baseado na Bíblia, não. Não. Aí vem aquilo que o senhor está citando, enfatizando aí. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pronto. Um texto, a Bíblia explica a Bíblia. Ela mesmo explica a Bíblia. A exegese, a Bíblia é a exegese dela mesma. Ela explicando ela mesma. Ela mesma. Então o texto de Pedro, o texto de João 3, o texto de Paulo escrevendo a Tito, falando aos Efésios, João forma uma cadeia dentro da doutrina da salvação, enfatizando a prioridade da obra do Espírito Santo, que ele atua pelo poder sobrenatural de Deus e pela palavra, que é a semente incorruptível, exatamente, gerando na pessoa que é salva pela fé em Jesus, essa nova vida, essa regeneração, essa vida que Paulo usa uma expressão bonita quando ele diz em Cristo. Em Cristo. Se alguém está em Cristo. Quando que alguém passa a estar em Cristo? Quando nasce de novo. Não é isso, pastor Paulo? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, até adiantando um pouco, né, o autor aí do nosso material que nós estamos usando, da escola dominical, ele vai dizer, lá na conclusão, não tem problema falar sobre, ele vai falar que hoje essa é uma das grandes responsabilidades nossa, porque ele vai citar que existe uma pleia de pessoas, de ouvintes, que até ele cita, né, que nós temos, no caso de Nicodemos, que é o mestre, e ele vai dizer que também é um desafio que nós estamos tendo hoje, de passar as informações autenticamente bíblicas, como ela é, para todos, e de alguma forma, esses religiosos, quem sabe pela grande misericórdia de Deus, nos ouvindo, passarão a entender, né? Nicodemos não entendeu, mas passarão a entender que não existe outro caminho a não ser Cristo. Não tem como. Não tem como. Então, é aí que ele cita, o senhor já falou também,
o próprio Nicodemos, o Saulo de Tarso, zeloso, fariseu, extremamente zeloso, fariseu, homem que conhecia a lei, entendeu? Enfim, violento num primeiro momento, né? Na trajetória da sua vida, mas a compreensão que ele passa a ter após aquele encontro maravilhoso no caminho de Damasco, nós vamos ver um homem que autenticamente nasceu de novo. Paulo nasce de novo, vai passar a ter uma compreensão, até ele diz que ele não foi por homem, as revelações das quais veio para ele, veio direto de Deus, e nós gentios aí beneficiados. Pastor, isso é pérolas para todos. Aí entra uma coisa interessante, Coisa linda, linda. entra uma coisa muito importante, porque como Jesus falou para Nicodemos, ele disse para Nicodemos: eu vos falei de coisas espirituais e você não entende e tal. Porque o processo do Espírito Santo, ele não é visível quando ninguém vê ninguém nascendo de novo. Alguém pode ver um bebê nascer, entra lá na sala de parto, hoje está assim, né? Acompanha, né? Acompanha. O novo nascimento é algo feito pelo Espírito Santo, que os olhos humanos não contemplam esse processo extraordinário e maravilhoso. É uma coisa. Só que o resultado do novo nascimento, ele é manifesto. E o senhor falou agora há pouco. Totalmente. Saulo teve a vida transformada. O resultado do novo nascimento é visível na vida de uma pessoa. É visível. O processo não, mas o resultado é. Totalmente. Quem nasce de novo vive uma vida nova. Vive uma vida nova, com certeza. E aquilo que era para nós o aspecto mais, eu vou usar esse termo, sofrível, que ia nos mandar, e agora aqui eu quero ser bem transparente, para o inferno, que é o pecado, a Bíblia diz, né? E éramos por naturezas, né? Filhos da ira. Andávamos, olha a colocação. Então, não tem espaço para viver na prática do pecado. O novo nascimento produz isso. Não tem espaço. Não vou dizer que não pode acontecer um erro aqui, outro ali, porque nós ainda estamos vivendo naquele conflito entre a carne e o espírito, mas aquele que nasceu de novo, ele recebe, como o pastor disse, esse Espírito Santo. Então, as experiências das quais nós passamos a viver e conviver após o nascer de novo são estritamente diferentes daquele homem velho. Exatamente. De natureza, né, pecadora. É diferente, pastor. Pode acreditar que é. Diferente. A gente vê, são pessoas que não vai trazer prejuízo para ninguém. Não é as obras só que eu me refiro aqui, mas essa questão de comunhão com Deus. Como isso é extremamente maravilhoso. Comunhão com Deus, gente, tem uma coisa mais maravilhosa, assim, se é redundante dizer, do que ter comunhão com o Criador. Com Cristo não existe. Então, é um apelo que a gente faz através de uma lição dessa. Um apelo para todos aqueles que ainda não nasceram de novo. Através do arrependimento, né, se conversão autêntica, nascer de novo, nascer da água do Espírito, nascer da palavra de Deus, nascer desse ente que não temos como explicar, né, o Espírito Santo de Deus. Um gozo. Um gozo maravilhoso. E o aspecto do novo nascimento, que, como nós falamos, a regeneração, faz tudo parte dessa gloriosa doutrina da salvação. O novo nascimento, então, ele está relacionado também com a adoção, né? Porque a partir do novo nascimento nós somos adotados na família de Deus. Porque é comum, nasce alguém numa família, ele faz parte daquela família. Ele vai ser registrado, vai ter o nome do pai, o nome da mãe. Através do novo nascimento,
o pecador ele é recebido na família de Deus, ele é adotado como filho de Deus, ele faz parte agora da família de Deus, ele é concidadão dos santos. Tá? Paulo explica sobre isso, ele é concidadão dos santos, ele é da família de Deus. Aí sim ele é filho de Deus. E tem um aspecto aí que eu medito sobre ele para fortalecer esse pensamento, fortalecer, né, o compartilhar esse pensamento, é a questão da herança. A herança, é verdade. Uma vez na família, tem direito à herança. Consideremos as heranças terrenas. Que nós possamos receber. São temporais. Tem muita gente que recebe heranças milionárias. Né, que dão privilégios de fazer muitas coisas. Que são prazerosas, não tem nada de errado aí, sendo legítimo. Exato. Mas pode superar a nossa herança celestial? O que pode superar? Gente, não tem sentido as pessoas não entenderem essa questão. Então, nós somos herdeiros de algo que nós não estamos vivendo ainda nessa plenitude, mas por fé cremos que haveremos de estar, né, no céu, que é uma herança. Não tem coisa melhor neste mundo para nenhum ser humano. Eu não abro mão. Verdade. Aí a ligação que o senhor falou da herança está lá, porque quando Pedro fala no capítulo 1, verso 3, ele nos regenerou para uma esperança viva. Esperança viva, exatamente. Quem quer ter esperança na terra tem que nascer de novo, porque não tem esperança nesse mundo. Exatamente. É verdade? Porque a Bíblia fala, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aí ele vem, nos gerou de novo para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aprova a ressurreição de Jesus Cristo. Daí, aprova a ressurreição. Aí vem, para uma herança que jamais poderá perecer, olha só, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Nossa. Olha o privilégio outorgado por Deus na salvação através da regeneração. Você é herdeiro. A Bíblia fala, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Irmão Walter, esse ponto de transformação é a regeneração. É a regeneração, é o nascer de novo. É o nascer de novo. E aí é Deus quem faz. É Deus quem faz. Então, mundo da religiosidade. Não, o mundo da religiosidade. São essas palavras que são simples, mas incontestáveis. Não tem como negar fatos, não tem como negar a Bíblia. E é o novo nascimento, como o pastor já disse, eu afirmo, nós sentimos ele. As nossas experiências, Deus é Espírito. Tudo bem, esses dias a minha irmã perguntou, você sente Deus? Eu acho que ela esperava que eu ia dizer que não. Mas eu disse assim, eu sinto. Ela abriu o olho assim, olhou para mim, estupefada, e ficou sem resposta. Porque ela esperava uma outra resposta. Eu falei, eu sinto. Claro. Eu afirmo aqui com todos, eu sinto. Não com um emocionalismo que não tem grau de comparação. Mas eu falo isso de todo o coração. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Na minha vida, se alguém falar assim, você conversa com Deus? Converso. Como? Através da oração. Eu estou lá, às vezes, no meu quintal, acordando, eu olho para cima, eu sinto uma paz tão profunda, eu percebo que tem alguém me ouvindo, é uma coisa assim extraordinária. Ela vai além. São experiências que o pastor, nós já tivemos, nós tivemos juntos experiências aí que a gente viu a operação de Deus. Exato. Através de milagres, tantas coisas. Então, como disse Paulo, como eu posso? Né? Eu não tenho como contradizer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, por esse viés de comunhão com Deus. Esse processo sobrenatural do novo nascimento, ele é comunicado na alma, porque a própria palavra diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos
filhos. Pronto! A obra é do Espírito, então ele comunica com o nosso Espírito. Nós temos sim essa experiência vivida dentro de nós. Vivida dentro de nós. É algo experimental dentro de nós. É experimental. Por isso que a pessoa só vai entender no dia que ela crê em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados e passar por isso. Senão ela não vai compreender nunca isso, irmão Walter. Perfeito, perfeito. Lembrando de Paulo, Paulo jamais, quando você pensa em Paulo e vê quem era Paulo, o zelo que ele tinha pela religiosidade dele, né, o judaísmo, enfim, o farisaísmo, um homem que conhecia a lei como ninguém. Ele era um doutor da lei. Em nenhuma hipótese, né, se ele não tivesse essa ação de Deus através de Jesus, né, que apareceu para ele, enfim, o Espírito Santo agindo de uma forma poderosa, jamais aconteceria uma mudança. Jamais. Isso não ia acontecer de jeito nenhum. E o outro exemplo também citado, além de Nicodemos, que começa a lição, passa por Paulo, entra em Cornélio, é Cornélio um homem bom, um homem piedoso, um temente a Deus, alguém voltado para a religião judaica. Exatamente. Tudo aquilo que ele fazia, de fato, agradava a Deus, mas não salvava ele. Não salvava. Tanto é que não salvava que Pedro teve que explicar para ele, né, sobre Jesus. Falar de Jesus para ele. Então, Cornélio era um religioso, ele praticava boas obras, ele fazia benesses, tudo isso ele fazia no judaísmo. Era um Deus, reconheceu isso nele, viu isso nele. Mas o próprio Deus, que é o Criador, que disse, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não cresça tenha vida eterna, o encaminhou através, né, de uma visão para Pedro, encaminhou para que ele tivesse esse encontro com Jesus, a fim de que ele ouvisse de Pedro o plano salvífico em Cristo. Caso contrário, também ele não teria salvação. Porque se religiosidade e boas obras salvasse, Jesus não precisava morrer na cruz. Não precisava morrer na cruz. É interessante, Paulo disse assim, Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Então, você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as obras. Exatamente. É diferente o negócio. Totalmente diferente. Porque se você for salvo pelas obras, você é salvo pelos seus méritos. Exatamente. Mas nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo. E, uma vez salvo, qual é o resultado da regeneração? Boas obras. Exato. Que o próprio Deus preparou para a gente andar. Exatamente como o texto está registrado. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos inverter, né? Vamos inverter, não adianta querer. Né? E é o que a gente tem visto acontecer, né? Por várias estratégias, por vários caminhos. E isso sabemos que anula a cruz de Cristo. Anula a cruz de Cristo. E aí, a morte de Cristo, como Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, vã a nossa pregação. Então, ali está. Não dá para tirar a base. Não dá para tirar a base. Tirar a base cai todo o edifício. Cai todo o edifício, não adianta. E a base está ali, né? O que ele fez na cruz, né? A base está em Cristo, a base está em Cristo. Então não tem como. Não tem para onde correr. Graças a Deus. É isso. Meus queridos irmãos, nós concluímos esse assunto tão enriquecedor, tão maravilhoso, e que o Senhor nos guarde sempre nessa bendita esperança dessa herança que nós temos no céu, mas porque nós nascemos de novo aqui pelo poder do Espírito. Bom voto, Deus abençoe. Igualmente, pastor, eu também me dirijo a todos os ouvintes, né, professores, alunos, enfim, todos quantos estão, né, com acessibilidade ao que nós passamos aqui. Né? O desejo do nosso coração é que juntos, quero crer, estou enviando esta fala àqueles que de fato são nascidos de novo, crentes em Jesus Cristo, e aqueles que, se porventura não forem, né, não quero aqui desmerecer ninguém, que ou, né, aceitem esta palavra como vinda de Deus. Vinda de Deus. Porque eu tenho certeza que, nascendo de novo, nova criatura é, as coisas velhas passaram,
esse tudo se fez novo, é tudo novo agora. E aí nós vamos viver juntos em comunhão com Deus, com Cristo e futuramente na eternidade, né, gozando deste gozo inefável que também temos na vida. Então essas são as minhas palavras que eu deixo para todos os meus queridos irmãos, professores, alunos e tantos quantos estão, né, assistindo esta vídeo. Deus te abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos.